Nossa, que... Leandro Quesada, teremos... Eu vou ver agora, porque eu não estou acompanhando. Né? Porque o nosso diretor, o Micheletti, está todo excitado, porque parece que o Corinthians já tem adversário. É isso? Estou abrindo aqui, fase 2. Opa, Corinthians já tem adversário na Libertadores. Quem será o Tolima? Nossa, o Deportivo Pulga. Universitário Central. Da onde é esse time? O que é isso aí? É bolinha gelada isso, da Venezuela. Meu Deus do céu. Universidade Central da Venezuela? Tá vendo? Os seus amigos lá, você deve estar mais bem informado. Eu tô achando que o ano... Miséria. Eu falei que o Corinthians ia ser campeão da Libertadores, não falei? Bolinha gelada, bolinha gelada. Depois vocês veem que é o Palmeiras, que toda vez... Onde estava a bolinha? Aí eu queria que você explicasse esse sorteio agora. Corinthians, agora eu quero saber, agora eu quero você. Corinthians vai jogar contra a Universidade Central da Venezuela. Isso. Primeira participação. Prova de ida e volta, certo? Ida e volta. Primeira participação desse time. Ou no Brasil? Então, eu preciso ver aqui. O Bahia vai pegar um representante da Bolívia, tá? Que ainda não está definido. Tá. Então, o início de pré-libertadores para os brasileiros. São esses dois times. Bahia pega um representante da Bolívia e o Corinthians pega esse pujante time que é melhor que Carabobo, que Deportivo esses times Pulga. que o grande O Carabobo tem... já tá na fase de grupos, eu acho. Já. Não tá do nosso lado aqui. O Corinthians, então, enfrenta Universidade Central. É isso que chama o time, Micheletti? Primeira participação desse time em Libertadores, hein? Não me lembro de ter ouvido... Universidade Central. Universidade Central de... Olha só. De Caracas. Deportes Iquique do Chile pega o Santa Fé da Colômbia. O representante da Bolívia define pega o Bahia. O Cerro Porteño espera pelo vencedor de Monáguas e defensor do Uruguai. Um representante da Bolívia a definir pega Nacional do Equador ou Barcelona do Equador. O Corinthians contra esse time aí que a gente está vendo. Universidade Central. E um representante da Colômbia pega o Melgar do Peru. Boston River do Uruguai, o Nublense do Chile. Vamos lá. Olha lá. Universidade Central. É isso. Universidade É isso. Central. Então, primeiro é lá bom, é isso, hein, senhor Marcos? 19 de fevereiro, o jogo de ida. Em Caracas. Certo? Em Caracas. Na volta, 26 de fevereiro, uma semana depois, Em o jogo Itaquera na volta. City. Em Itaquera City. você imaginou o Memphis Depay jogando na Venezuela, meu amigo, hein? Que Pô, eu jogo acho que vai ser, ótimo. hein? Fala, Facinca, o que você ia dizer? Universidade Central que entrou na Libertadores pelo seguinte, por uma somatória de pontos. É o time Porque do Chaves, né? ele liderou a primeira fase do Campeonato Venezuelano. Aí depois, na segunda fase, que é por grupos, ele caiu fora. Ficou em terceiro lugar no grupo dele lá. Enfim. Liderou a primeira fase, Tá bom. Aí tivemos o segundo de torneio, Caracas, o Clauseiro, de Caracas. No segundo torneio, ele terminou na possante nona colocação do Campeonato Venezuelano. Eles devem estar falando a mesma coisa do Corinthians. Ó, terminou na possante nona colocação, oitava, sei lá o que, no Campeonato Brasileiro. Mas lá são dois campeonatos, eles conseguiram fazer ramela O nos Mani dois. falou que é 19, né? Lembrando que o campeão, 26. os dois campeões venezuelanos do ano, o Carabobo, Carabobo, gente, o Carabobo tá E o Tati, já tá na fase de grupo. Eu Deportivo falei aí, ó. O Tati. são os dois, tá? São Muito os bem, dois então campeões. o Corinthians contra uma equipe contra venezuelana. o Poçante Universidade Central. Ou seja, depois eu quero ver você checar com seus amigos como é que foi feito o sorteio. Não. Não tem nada a ver esse símbolo aí do Carabobo. Pode tirar. Pode tirar daí. Tem nada a ver. A gente Absolutamente tem nada a ver. algumas informações, mas sorteio forte mesmo vai ser Ô, outro. Flavinho, é importante a gente dizer um negócio. No dia 2 de fevereiro de 2011, foi o jogo da volta Tolima e Corinthians. Só que naquele ano, a temporada começa um pouco mais tarde. Nesse ano, de 2025, o Corinthians já terá pelo menos um mês jogando o Campeonato Paulista. Isso é muito bom porque você vai ter uma rodagem. Vai dar o quê? Uns 6 jogos mais ou menos, né? Por aí. 5, 6 jogos. É melhor do que... Porque naquela época o que aconteceu? Corinthians pegou o time, já foi pra lá, jogou o primeiro aqui, foi mal, perdeu lá, acabou. Foi o último Quanto jogo foi o do primeiro aqui com o Tolima? O primeiro Empatou. foi empate, aí 2-0 lá. Foi 0x0 aqui, né? Que foi o último jogo do Ronaldo. O Roberto Carlos jogou o primeiro jogo, foi espirrado e não jogou a segunda partida. Então, pra ter um outro Tolima na vida do Corinthians, só se o Corinthians fizer uma lambança gigantesca. E o Tolima tinha mais tradição, por incrível que possa parecer, Não, do esse que Corinthians é mais adversário. arrumado que aquele, né? Olha, a gente já tem aí o Também. chaveamento, então, da Libertadores, desta fase 2, né? Como está sendo chamada. O Deportivo Iquique com o Santa Fé. Pode vir um Barcelona de Guayaquil na vida do Corinthians Então, depois. o representante da Bolívia contra o Bahia. Como é que é, Facinca? C4. Ali, ó. É verdade, hein? C4, C5. Pode ter um Barcelona de Guayaquil. Corinthians aí pode é ser mais C5. enjoativo. Mas, gente, pelo amor de Deus, aquela gente falou Botafogo, entendeu?
Pô, com esse time que o Corinthians tem, pô. Tem que passar. Passar. O que é legal é que o Boca, pensando no Brasil, não tá no caminho nem do Bahia, nem do Corinthians aí, né? Entendeu? Pega o Barcelona de Guayaquil. O vencedor desse confronto, entre esse time e o Barcelona de Guayaquil, pega o Corinthians na terceira fase, na fase anterior à fase de grupos, né? Então, o Corinthians passando por essas duas fases, entra na fase de grupos. Nossa, que difícil. Não, é maravilhoso, gente. Pelo que se projetava para o Corinthians, que ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, a gente está falando em Libertadores, é impressionante, é impensável, é quase impossível o que aconteceu. 9 vitórias consecutivas e cá está. Um time que terminou a temporada muito bem, voando, entrosado, uma sintonia absurda. A gente vê pelas entrevistas dos jogadores, um fechamento louco. E assim, da maneira como o Corinthians terminou, a tendência muito grande, por todo o contexto, é de um favoritismo. Significa que já passou? Não, a gente não sabe. Futebol tem dessas coisas, mas assim, vamos lá, né? Um time estreante em Libertadores. Tem, inclusive, até o atacante, que é o artilheiro do Campeonato Venezuelano, com 16 gols. Mas, assim, na teoria, e creio eu que na prática, o Corinthians seja muito favorito para avançar de fase, tá? Não vamos ficar nessa do veja bem, é difícil, adversário perigoso. Não. Se acontecer do Corinthians ser eliminado para esse time, é uma zebra, uma hecatombe. Porque não vai acontecer. O Corinthians vai ter 2 jogos, o primeiro na Venezuela, depois o segundo na Neoquímica Arena, para poder lotar o seu estádio, mobilizar o torcedor e avançar de fase. É o que deve acontecer. E aí fica na espera desses confrontos aí, para saber qual será o próximo adversário. Lembrando que o Botafogo, campeão da Libertadores, entrou nesse mesmo molde, nesse ano, né, no caso. Passou pelas 2 fases eliminatórias e depois chegou na fase de grupos. É um exemplo, é uma motivação, dá para a gente colocar assim. O Ángel Romero, aceitou a renovação automática pelos gatilhos previstos no seu contrato, com metas de minutagem na participação de alguns jogos. Ele cumpriu efetivamente, teria renovação automática por mais uma temporada, mas ele e o seu staff estavam tentando negociar com o Corinthians 2 anos de contrato. E o Corinthians entendeu que aos 33 anos, o Romero, que é uma peça importante, que é muito elogiado pelo Ramon Dias, que é um cara dos bastidores e que também faz os seus golzinhos lá, é um cara muito de grupo, muito Corinthians, o Corinthians queria mantê-lo ali por mais uma temporada. Ele queria 2 e houve um acordo aí para que, até com uma valorização salarial, para que ele ficasse mais um ano nessa renovação automática, mas apenas um ano, até o fim de 2025, depois se avalia o que faz. Eu confesso para vocês que eu concordo. Dentro de um modelo que você precisa decidir 2 anos de contrato, 1 ano de contrato, paga um pouco mais, será que renova o Romero e tal? Renovou e não por 2, por 1, para mim tá tudo lindo, tudo dentro do esquema. Agora, o Corinthians segue no mercado e durante o dia, se eu não me engano, foi a Rádio Tatiaia, me perdoe se eu vi em outro lugar ou se outra pessoa já deu essa informação. O Corinthians estaria monitorando o lateral brasileiro Mauro Júnior, do PSV da Holanda, ex-companheiro de time de André Ramalho. Os dois, inclusive, foram campeões holandeses no começo desse ano, março, por aí. O Mauro, ele tem 25 anos, ele surgiu muito cedo aqui no Brasil, no Deportivo Brasil, inclusive, e acabou... disputou a Copa São Paulo de 2017, alguns jogos da Série A3 do Paulista, e aí se transferiu para o PSV aos 18 anos e segue lá desde então. Ele é brasileiro, como eu disse, e chegou a defender as categorias de base da seleção brasileira, hein? Mas não conseguiu se firmar por aqui, seria um regresso. Ele já jogou, inclusive, como atacante. Na verdade, a sua origem. Ele foi recuando, hoje é lateral esquerdo, mas já jogou também de volante e de lateral direito. Ou seja, tem uma versatilidade absurda o Mauro Júnior. Eu confesso para vocês que eu não o conheço. Não conheço, não o vi jogar. Não tenho maiores referências, tenho apenas as informações aqui de que o Corinthians monitora. Claro que o Bidu terminou a temporada muito bem, claro que a gente está esperando o Palácios voltar, mas é um Corinthians pensando também nessa função de lateral, porque... sabe-se lá, né? Bom, a temporada é muito longa, né? Na direita tem o Fagner e o Mateuzinho, e até quando o Corinthians vai tentar contar com o Fagner? Não sabemos. O Mateuzinho está dando conta do recado por enquanto, então precisa de uma alternativa. Enfim, isso para a direita, mas ele joga mais pela esquerda, o Mauro Júnior. E para fechar, tem um argentino que está
tá participando de um leilão aí, né? Porque todo mundo quer o cara. Ele não tem um nome muito conhecido assim do nosso futebol, mas quem acompanha a Major League Soccer, quem tá por dentro aí de algumas janelas de transferências aí que o nome dele já foi abordado, sabe de quem eu tô falando. Se você tá meio por fora, eu vou te falar. Eu tô falando de Luciano Acosta, um meia atacante. Ele não é um meia necessariamente, ele não é um atacante também. Ele é um meia atacante, meia ponta, ele joga pelos lados, joga por dentro, joga atrás do centroavante. 30 anos, do FC Cincinnati dos Estados Unidos. E te falar, hein? Acompanhei algumas partidas dele. Meu Deus, o que joga esse rapaz? Ele é baixinho, tem uns 60, uns 60 e poucos. O que joga esse rapaz? Eu ia dizer moleque, né? Mas ele já tem 30 anos. Ele é um assombro, gente. Ele é quase um Rodrigo Garro destro, mas ele é mais agudo. O Garro, ele ainda é um cara mais articulador. Faz os seus gols, finaliza, pisa na área. Bom, o Luciano Acosta, ele é mais agressivo. Ele também vem de trás, ele também busca o jogo, ele tem muito drible, muita velocidade. Ele tem velocidade, essa já é uma diferença. Não que o Garro não tenha, mas não é a característica do Garro. O Garro ataca o espaço até quando precisa, mas ele é um cara mais da distribuição do jogo. O Acosta, ele sabe fazer isso, mas ele tem uma impetuosidade fantástica. E aí eu falo para vocês, se quiser contratar, contrata agora. Rindo, de olho fechado, traz. Ah, mas e se ele conflitar com o Garro e o Coronado? Traz. Traz, porque aí o problema é do Ramon. E a gente vai analisar aqui também, né? Será que bota os dois juntos? Será que ele joga aberto e tal? Traz, porque esse é um jogador excepcional. Excepcional. Tanto que o São Paulo iniciou tratativas, o Grêmio já buscou informações, mas do que eu ouvi durante o dia, a negociação é com o Corinthians. E aí estou falando de negociação. Não estou falando aqui de acerto, não estou falando de contratação, estou falando de negociação. Sim, o Corinthians está negociando para ter Luciano Acosta. O contrato dele encerrou no final da temporada, ele não teve intenção de renovar, ele é um astro da Major League Soccer, jogando pelo FC Cincinnati, é um assombro, ele é um popstar, é uma estrela, todo mundo gosta de vê-lo por lá. Ele tem números fantásticos, fantásticos. Em 41 jogos aí, cara, ele fez 14, 15 gols e deu mais de 18, 19 assistências. É uma regularidade, é uma interferência, uma influência no jogo absurda, fantástica. Então, assim, esse cara, tanto que ele ganhava cerca de 2 milhões de reais por mês, não é barato. E tem interesse, como eu falei, de outros clubes. O Corinthians, vindo livre de custos, é tudo que o Corinthians quer. Esse é o modelo de negócio. Vem livre de custos, você paga um salário, né? E negocia com ele salários e luvas. Luciano Acosta pode trazer que esse joga uma enormidade. E a informação é da negociação. Então, ali na frente, a gente vai ver se isso evoluiu ou não. Beleza? Você já viu ele jogar? Conhecia? Gosta da ideia? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!